Voltamos, Brasil! Olha que coisa maravilhosa, gente. Quando a gente está ao lado de mulheres assim, fortes, inteligentes e que trabalha uma área tão delicada, né? Que é a nossa mente, uma neurologista tão conceituada como doutora, eu fico sempre muito orgulhosa de ver mulheres com tanto talento, tanta dedicação. Assim, muito bom, viu? E esse quadro seu eu acho fantástico. Você sabe que minha vida é um neuro, né? É verdade. Aquela que teve dois AVCs, tive dois AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica. Então a gente sabe da responsabilidade e de quão necessário na nossa vida é um neurologista. E doutora Francine Mendonça com o doutor Rodrigo Holanda, que já está aqui agora nesse momento mais do que especial, entendendo o cérebro, não é isso? Isso, obrigada, Obrigada Nani, a você, amada. obrigada pela apresentação. E eu que tenho uma grande admiração aqui por essa mulher que está toda tarde com vocês, trazendo informação, entretenimento, uma mulher forte aí que já passou por tanta coisa, sabe, né? E está aqui firme. Maravilhosa. Estou aqui do lado de cá, viu, gente? Todo mundo sabe que ela fica com a Gisele Alves. Só deixando claro mais uma vez para quem está ligando a TV agora, porque a Gita de férias. Ela já conseguiu essa semaninha, já está aproveitando. E hoje é o meu último dia ao vivo também. Então, ó, vou deixar com você esse momento mágico aí. Vamos rodar a vinheta? Muito boa tarde. Então, hoje eu trouxe um convidado especial para falar sobre uma doença genética que está muito em evidência pelas terapias que estão sendo disponibilizadas, a atrofia muscular espinhal. Vocês vão saber em detalhes porque eu trouxe o doutor Rodrigo Holanda, tá? Neurologista, especialista em doença neuromuscular, né? Médico aí do Hospital das Clínicas da USP e terminando aí o doutorado, né? Nesta área. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde a todos, obrigado, Francine, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu e que bom, né? A população agradece aí a sua presença. Então, vamos lá. O que é essa doença chamada atrofia muscular espinhal, né? Ela, por muito tempo, foi responsável pela mortalidade das crianças, mortalidade infantil, não é isso? O que é ela? Então, Francine, a AME, né, é como a gente costuma chamar a atrofia muscular espinhal. Então, vem o nome AME, AME, né? E é uma doença genética, né? Então, por muito tempo, ela foi conhecida como uma das principais doenças genéticas que mais causavam mortalidade infantil devido à sua extrema gravidade, né? E o que é a AME? O que a AME afeta? Eu queria trazer aqui a figura do neurônio motor. Isso. Pode projetar aqui. Ele vai trazer, eles dão uma entradinha, mas já vai falando, ela afeta o neurônio. A AME é uma doença que afeta os neurônios motores que estão na medula espinhal. O neurônio motor é a célula nervosa, é o neurônio que vai dar força para o músculo. E todo músculo do nosso corpo tem um neurônio motor. Traz aí, produção, Eu acho que é a próxima figura. Isso. Isso. Olha, então, mostra lá, Rodrigo. Então, nós temos os neurônios do corpo, não é isso? Os neurônios motores que estão lá na medula espinhal são aqueles nervinhos que vão para o músculo. Então, todo músculo tem um neurônio motor responsável aí para dar força e comando para o músculo. Sem o neurônio motor, o músculo não funciona. E o que acontece na AME é que esse neurônio motor começa a atrofiar e perde a ligação, a conexão com o músculo e o músculo não funciona. E o músculo, então, começa a atrofiar. Por isso que a gente chama a doença de atrofia muscular. Né? Então, vocês entenderam, gente? O doutor Rodrigo mostrou bem aqui para vocês, né? Então, para a gente ter esse comando, o neurônio vai lá e manda a mensagem para o músculo, não é isso? Então, ele mostrou esse neurônio que é perdido, não é? Na doença. Consequentemente, o músculo não vai trabalhar. O que é que acontece? Atrofia. Atrofia. E fraqueza muscular, né? Então, o nosso corpo é músculo. A gente tem músculo nos braços, nas pernas, mas para falar e para respirar, a gente também precisa de músculo. Daí, então, a doença ser tão grave por afetar a musculatura da deglutição e, inclusive, da respiração, que é quando a doença se torna letal.
Olha só, então ele já traz uma doença que causa fraqueza, que pode afetar a musculatura da respiração e pode gerar dificuldade de engolir, que você fala deglutição, não é isso? E pode levar inclusive ao óbito, não é? Então, deixa eu entender, como ela é transmitida, né? Então, você já falou que tem um acometimento do nervo, mas como é que eu adquiro uma doença como essa? A AME é uma doença genética, né? Então, a gente tem um defeito no DNA e o nosso DNA para de produzir uma proteína que é como se fosse um alimento lá para o neurônio. Então, essa proteína é conhecida como proteína da sobrevida do neurônio motor, ou da sobrevivência do neurônio motor. Sem essa proteína, o neurônio motor não consegue ficar vivo. Então, aqui vocês veem a quantidade normal de proteína que nosso corpo precisa ter para o neurônio sobreviver. Quando essa proteína fica deficiente, diminuída, o neurônio motor então começa a morrer. E a proteína fica deficiente quando a gente tem uma mutação, um problema no nosso DNA. Por isso que ela é uma doença geneticamente determinada, Francine. Então me explica ainda, essa doença, se o meu pai tem, eu posso ter? Por exemplo, se o pai tem, ele vai passar para o filho? Como é que ocorre essa transmissão? Tem outra figurinha que é bem legal para mostrar o padrão, né, de herança da atrofia muscular espinhal, da AME. Aquela da herança, a produção já vai colocar aqui para a AME, a gente fala que é uma doença recessiva. O que é isso? Os pais são portadores em geral. Aquele famoso azão, azinho, quem lembra lá da aula do 2º grau, e o paciente, ele para manifestar a doença, ele tem que ser azinho, azinho. Ele herdou um azinho do pai, um azinho da mãe, então somente o filho tem a capacidade de ter a doença quando herda os 2 pedacinhos do DNA com a mutação, o famoso azinho-azinho. Então, em geral, na AME, os pais são portadores do defeito, mas eles não manifestam. E aí, Excelente. quando os pais portadores se encontram, tem 25% de chance, então, de ter uma criança afetada com a AME, que é a questão do cruzamento do azinho-azinho, do azão-azinho, tem 25% de chance de ter azinho-azinho aí. Olha, gente, eu tenho certeza que vocês entenderam, porque com essa didática, o Rodrigo, vou falar para vocês, ele foi meu professor, tá? Aí ele explicava assim, facinho, facinho. Então, não algo parece, complexo. né, que eu fui seu professor, né, Francine? Novo, mas muitíssimo inteligente. Foi sim meu professor e explicava assim, nessa facilidade. Então, vocês entenderam, né, com a figura e com essa calma, né, como é o padrão de transmissão, não é isso? É importante porque os portadores na nossa população são bem frequentes. Se estima, Francine, que até 1 para cada 45 ou 1 a cada 50 pessoas são portador desse azinho aí, que vai causar... Não manifestam, mas tem, não é, o gene, que né, potencialmente pode causar AME. Então, a prevalência de portador, a presença de portador na nossa população é alta. Por isso que a AME tem sido a doença cada vez com a incidência mais relatada. Ou seja, tem tido um número de casos novos muito frequente. É uma doença rara, mas dentre as doenças raras é uma das mais frequentes. Se estima aí que os casos novos por ano é 1 para cada 10 mil nascidos vivos. Excelente. As pessoas estão ficando cada vez mais informadas, por isso a importância também de você estar passando aqui e aproveitando. Vamos informar mais. Quando, por exemplo, uma mãe, né, que teve o seu pequenininho, ela vai suspeitar, né, que algo está fora do comum no desenvolvimento desse pequeno, tanto no nascimento ou mesmo ao longo dos meses, não é? Quando essa mãe vai desconfiar e falar, opa, tem algum problema aqui, eu preciso procurar assistência médica. Então, a AME, essa atrofia muscular, essa morte dos neurônios motores que acontece, ela acontece muito precoce no início da vida do bebê. Então, esse é o mais grave, é o alerta que os pais precisam ter para desconfiarem que há alguma coisa errada aí no desenvolvimento dos seus filhos, pois a AME, na sua forma mais grave, que é a tipo 1, e ela se manifesta antes dos 6 meses de idade. Então, as crianças com 1, 2, 3 meses de idade vão ser aquelas crianças que vão começar os sintomas da AME tipo 1, que é a forma mais frequente. Metade dos casos da AME
vão ser a forma do tipo 1, que é a mais grave. E quais são os sintomas? São os sintomas que vêm dessa perda muscular no bebê. Tem uma figura de um bebezinho que vai mostrar também, vai aparecer aí para vocês, dos marcos de desenvolvimento posteriormente a isso, né, Rodrigo? Porque o bebê, ainda mais na frente, ele tem um tempinho certo de engatinhar, não Tem o é? tempo De certo sentar, de sustentar o pescoço, depois depois sentar, engatinhar. E aqui está resumido os principais sintomas da forma mais comum da AME, que é a tipo 1, né, que começa antes dos 6 meses de idade. Então, a criança tem dificuldade para chutar com os perninhos, a perninha fica mole, a criança tem fraqueza para rolar, ela não consegue rolar, a criança não consegue sustentar o pescoço, como nessa figura, né, erguer o pescocinho quando está de bruços, a criança tem fraqueza no braço, não consegue levar o braço na boca. Então, o sintoma que a gente fala da AME principal é a hipotonia, né? É o bebê molinho. Molinho, tá. Então, qualquer sinal de que o seu filho, nos primeiros meses de vida, possa estar molinho, que é a hipotonia, começando nas pernas, depois pegando nos braços, é um sinal grave de que pode ser AME, tem que correr para o pediatra e para o neuropediatra para investigar se pode ser essa doença. Excelente, mas não tem só a questão da fraqueza. Você falou da parte respiratória, do engolir. Isso, à medida que vai avançando, pode progredir? Exatamente. A doença, conforme ela vai avançando na sua gravidade, ela pega todos os músculos do corpo, inclusive a musculatura da deglutição e a musculatura respiratória. E aí as crianças, em poucos meses, podem passar a ter dificuldade para engolir, como, por exemplo, para mamar no peito. Uma mamada se torna uma tortura para o bebê, ele fadiga, ele cansa, ele engasga, o leite volta, né? Que importante, né? Com o acometimento da respiração, a criança começa a ficar cansada. A respiração fica ofegante e ele começa a usar a barriga para respirar. É a respiração abdominal, típica também do acometimento respiratório na AME. Excelente. Então, aqui, ó, dificuldade para respirar, fraqueza, né? Então, a questão da tosse, a tosse mais fraca, não é, Rodrigo? Olha que coisa importante, quer dizer que na amamentação pode ser percebido, né? Pode ser percebido, né? Geralmente, os bebês com AME tipo 1, eles saem da maternidade normais. Eles, nos primeiros dias, são normais e os sintomas vão se manifestar aí em casa ao longo do primeiro, segundo mês de vida. Então, é importante as mães terem uma noção, né, de como deve ser a aquisição de marcos motores, de como deve ser o desenvolvimento normal do seu bebê para ter um alerta e levar para um pediatra. E aí eu acho que deve ser interessante mostrar a figurinha lá dos marcos motores, né? Isso, traz um pouquinho, né? Antes dessas figurinhas do bebê, tem os marcos, né? Então é importante, por isso esse acompanhamento e as mães saberem, né? Qual é o tempo certo de engatear, de levantar a cabeça, de engolir, enfim. Então, esse acompanhamento é importante, né, Rodrigo? Exato. Porque e é são os marcos, né? ter uma noção disso, né, Francine? A população em geral, para ter um alerta de que quando algo pode estar errado, precisa procurar um pediatra ou um neurologista que trabalha com o desenvolvimento infantil, né? Então, as crianças, elas têm a idade certa de sustentar o pescoço, elas têm a idade certa de sentar. Por exemplo, até os 8 meses, a criança já é para estar sentando sem suporte. Elas devem ficar em pé com apoio até os 11, no máximo uns 12 meses. É o que a gente chama de janela, né? Então, a AME, como eu falei, a forma mais grave começa antes dos 6 meses. Mas existem as formas mais leves, o tipo 2 e o tipo 3, que começa após os 6 meses de idade. E aí vai ser quando as crianças vão dar sinais de atrasos nesses marcos motores. Por exemplo, a criança senta, mas não vai conseguir ficar em pé. Ou, por exemplo, a criança ficou em pé, mas não consegue, lá pelos 14, 15, 16 meses, desenvolver a capacidade de andar. Excelente. Então, ele está trazendo aqui a importância dessa observação, a importância de levar um pediatra ou um neuropediatra. Por quê? Porque uma vez que há suspeita e o diagnóstico, né, existe uma possibilidade de tratamento. E essa doença ela também entrou muito em evidência nos últimos anos, porque existe uma terapia aprovada aqui no nosso país pelo Sistema Único de Saúde. Não é, Rodrigo? Então, primeiro, vamos colocar, suspeitou, existe algum teste diagnóstico? Sim, como eu falei, é uma doença genética. Então, teve uma suspeita da doença,
primeiro exame a ser pedido hoje é o exame de DNA. Só o exame de DNA consegue comprovar aí a atrofia muscular espinhal. E como é uma doença progressiva e muitas vezes nos bebês menores ela é muito rápida, então viu que tem sintomas, tem que se fazer direto o teste de DNA. E hoje a gente tem disponível aí patrocínio para fazer esse exame de DNA. Os médicos em geral sabem as maneiras de conseguir esse exame. E qual o tratamento disponível hoje? Então, hoje existem 3 medicações aprovadas para o tratamento da AME. A AME era uma doença letal até 2016 e em 2016 surgiu o primeiro tratamento, uma terapia genética que atua lá na produção daquela proteína que eu expliquei, da sobrevivência do neurônio motor e corrige aí a deficiência da proteína. De 2016 para cá surgiram mais 2 terapias, então hoje nós temos 3 terapias aprovadas na Anvisa para uso no Brasil para o tratamento da AME. Hoje... E até que período, Rodrigo, a gente consegue introduzir período de diagnóstico? Então, assim, a gente sabe que como a doença é uma doença progressiva e leva à morte de neurônio, e a gente sabe, a doutora Francine já deve ter abordado aqui com vocês, neurônio que a gente perde, a gente não recupera, né? E neurônio motor é um neurônio que não volta. Então, quanto mais precoce a gente der o diagnóstico e quanto mais precoce começar o tratamento, melhor o prognóstico e menos sequelas a doença vai deixar. Isso, o tempo de diagnóstico no Brasil ainda deixa muito aquém do que seria o ideal, né? Mas a gente sabe que o futuro dessa doença é a gente tratar no período pré-sintomático, antes de aparecer sintomas. Daí o projeto, a ideia de que se tem de colocar o exame do DNA no teste do pezinho. Excelente. Hoje em dia a gente diagnostica 6 doenças através do teste do pezinho, né? Existe esse projeto, então, nos próximos anos, introduzir o diagnóstico da AME. Não é isso, Rodrigo? Exato. Hoje, a AME, por ser uma doença tratável, com 3 medicações diferentes, ela tem, e o tratamento ele ser mais eficaz quanto mais precoce a doença, é de suma importância a gente tratar antes de aparecer os sintomas e tem um projeto de lei aí aprovada para, na 5ª etapa, a gente incluir a AME no rastreio neonatal para toda criança ser testada para AME ao nascimento. Maravilhoso. Perfeito, que saia o quanto antes, não é, Nani? Que maravilha. Que venha, por favor. Ano novo, né? Tá chegando aí que essas ideias, esses projetos fantásticos, né? Vem ajudar muito a população. Parabéns, estava te escutando, isso é brilhante, né? Obrigado, Fernanda. Como que nós encontramos você nas redes sociais, doutor? Meu Instagram, né, doutor Rodrigo Holanda Neuro. A Francine me marcou lá esses dias também. Marquei, mas tá aí o seu Instagram. Ele não usa muito, gente, mas eu tô falando para ele. Cola um profissional desse, tem que ser facilmente encontrado, né? Acho mesmo. Isso. E a doutora Francine também tá aqui? Meu Instagram é DRA Francine Mendonça. Estou toda quinta aqui com vocês, né? Falando um pouquinho de neurologia, trazendo convidados aí de gabarito, né? Para poder informar da melhor maneira possível. Estou disponível sempre para dúvidas, tá bom? Obrigada a vocês dois. Eu vou convidar para vocês comerem, por favor, um cupcake. Vem comigo, gente. Chega de seriedade, o negócio tá sério. Vamos comer um docinho para dar uma adoçada na nossa vida. Fiquem à vontade, tá aqui. Olha só, esse aqui, né? Ó. Esse aqui lá, pequenininho. Ó, doutora, quer comer um cupcakezinho? As doçuras da vida. Eu já desisti de fazer essa dieta não, agora ainda nesse não período. Desiste não, tem tempo ainda. Tem tempo, deixa pro ano que vem. Esse ano a gente está no finalzinho do ano, vamos aproveitando, não é mesmo? Não, né? Isso depois a gente retoma, né, Nani? Certíssimo. Maravilhosa. Suas redes sociais, Beatriz Amaro, que ainda vai estar até amanhã, lembrando que até amanhã, ainda aceitando algumas encomendas, fazendo cupcakes, algumas guirlandas de brownie. O que mais? Guirlanda de brownie, os cupcakes e alguns doces sortidos a gente faz. E mais alguns docinhos sortidos, gente. Tá aí o Insta, vamos seguir essa chefe maravilhosa. Projeto ano que vem de ir até a sua casa e preparar o seu profissional, a sua cozinheira, né? Para ter toda uma orientação bem profissional. Isso é maravilhoso, né? Isso. Eu gosto desse cuidado do todo o ensinamento, do prato até o psicológico. Obrigada, sua linda. Vem aqui, fica perto de mim. Aplicativo. Nós queremos aí, só novo app RB Play, totalmente gratuito, gente. Você direciona aí seu celular, pim, já vai estar vendo, revendo, acompanhando todas as brilhantes apresentações da Francine aqui, gente. É orientação. Olha, vou falar, eu sou uma
apaixonadas pelos neurologistas. É por isso que eu estou viva. Então, tenha, gente. Eu vou falar para vocês uma dica, viu, final de ano. Dor de cabeça não é normal. Se tiver muita dor de cabeça, pelo amor de Deus, procure um neuro, acompanhe, faça um acompanhamento com o neurologista, que esses médicos tão capacitados é o que podem salvar a nossa vida. Eu estou aqui hoje, 13 anos depois, por isso e por eles, pelo trabalho deles. Um beijo para todos vocês. Obrigada. Um excelente ano, tá? Um Natal abençoado. Um 2023 abençoado, maravilhoso para todos vocês. Combinado? Muito bem esse ano. Lembrando vocês que daqui 15 minutos eu estarei do lado de lá. Ó, a segunda parte do programa. Gisele Alves, beijo, nega. Beijo, gente. Até daqui a pouco.